Paraná Oficial, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. E é sempre bom, sempre legal estarmos conversando com a nossa gente, com a nossa comunidade, né, sobre os desafios que as cidades passam, né, pela experiência que tive como 8 anos à frente da Prefeitura de Almirante Tamandaré, e falar um pouquinho, portanto, sobre tudo isso que você já falou, que saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, para a gente poder estar achando as melhores soluções e melhorando a vida da nossa gente. Colonel, você, lógico, a gente já fez na primeira entrevista com você aqui na rádio, nós fizemos uma apresentação sua, né, como prefeito, a sua trajetória, enfim, mas lógico, algumas pessoas que ouviram naquela oportunidade, né, estarão novamente ouvindo conosco e também pessoas que não estavam naquela oportunidade nos ouvindo. Então vamos rapidamente falar um pouco sobre seus 8 anos diante, né? Eleito prefeito de Almirante Tamandaré, ficou 8 anos exercendo esse cargo, né? Fez um trabalho maravilhoso. Almirante Tamandaré tem um divisor de águas muito grande, não é porque você está aqui na minha frente, antes Colodel e depois de Colodel. Almirante Tamandaré hoje é considerada aí uma cidade maravilhosa para se viver. Almirante Tamandaré hoje é considerada uma cidade segura. Almirante Tamandaré, que já foi considerada uma das cidades mais perigosas da região metropolitana e também uma das mais perigosas do Paraná. Você fez um trabalho muito bem feito para o transporte, a oportunidade no trabalho, desenvolvimento. Você fez trabalho para a saúde, você fez trabalho em tudo, né? Almirante Tamandaré é uma outra cidade. E você, com certeza, hoje, com a parceria que você tem com o prefeito atual, também está dando continuidade nesse teu trabalho maravilhoso, nesse legado que você deixou para a família de Almirante Tamandaré. Mas nos conte um pouco rapidamente sobre essa sua trajetória, porque eu quero saber sobre a sua parceria com o governo do Estado, quero saber quais são os seus projetos futuros. Tem muita coisa, mas até às 10 horas a gente consegue fazer um bom trabalho. Primeiro, Alexandre, mais uma vez agradecer. Eu quero aqui mandar um abraço, né, ao nosso prefeito Daniel Lovato, à nossa vice-prefeita Dete Pavone, a todos os vereadores que são base do governo. É importante também falar isso, em nome do presidente da Câmara, vereador Ferrugem. Eu vejo cidades aí que às vezes acabam por picuinhas não aprovando alguns projetos, e principalmente em relação à questão, por exemplo, de empréstimos junto ao governo do Estado, e quem perde com isso é a comunidade. Eu, nos meus 2 mandatos, 2017 até 2024, onde o Daniel, que é o atual prefeito, foi meu vice, nós sempre tivemos um bom relacionamento com o Legislativo Municipal. Acho que isso é muito importante. Também colocar aqui para todos que nos ouvem, né, o nosso município hoje é um município de médio porte, nós temos 124.700 habitantes, segundo o IBGE, e nós temos hoje cerca de 80 mil eleitores aproximadamente, né? O nosso município está na região metropolitana de Curitiba Norte, e quando assumimos o município em 2017, nós tivemos aí grandes desafios, né, em todas as áreas, né, área de saúde, educação, infraestrutura, e nós fomos trabalhando com planejamento, com dedicação, buscando recursos junto ao governo do Estado. Você falou bem aqui da parceria junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. E hoje nós transformamos a Almirante Tamandaré, né, num grande canteiro de obras. Nós temos um bom planejamento, inclusive agora a partir deste ano 2025. Mas, por exemplo, na área de pavimentação, que nós, quando assumimos, tínhamos 250 quilômetros de ruas não pavimentadas na área urbana da cidade, nós conseguimos fazer 170 quilômetros de pavimentação. Melhoramos muito a questão da mobilidade e da infraestrutura da cidade. E isso faz a diferença. Você não tem mais problema de barro, não tem mais problema de pó, você, a dona de casa lava lá a sua roupa, não tem problema de pode ter que ficar lavando de novo, o acesso às suas casas, a valorização dos imóveis, porque quando você tem uma infraestrutura melhor também valoriza os imóveis, e isso tudo foi uma grande transformação que fizemos nesta área de infraestrutura. Dos 250 ficou em torno de 100 quilômetros, que agora nós já temos projetos, inclusive eu deixei mais de 30 quilômetros de projetos prontos, o Daniel agora está fazendo mais, juntamente com a nossa vice, e nós vamos fazer toda a pavimentação da área urbana, além de nós termos avançados também em algumas ruas e algumas estradas estratégicas na área rural, de acesso às propriedades rurais. Hoje nós temos muita economia familiar, muita agricultura familiar.
E isso também precisa de ter um respaldo. Nós temos patrulha rural, que nós fazemos um trabalho de arar terra, de gradear terra para aqueles proprietários que não têm trator. Nós fazemos um bom acesso através do programa Porteira Adentro, ajudando o acesso às propriedades, fazendo pavimentação nessas áreas rurais, e agora vamos avançar ainda mais através da SEAB, que é uma parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura do Governo do Estado, trazendo mais recursos para essas áreas rurais. Somos o quarto produtor de morango do estado do Paraná. Eu dei 250 mil mudas de morango para os nossos agricultores. Agora, semana que vem, o Daniel vai dar mais 60 mil mudas para os nossos agricultores, tanto que lá hoje nós temos a grande festa do morango, que a gente implantou em 2022, tivemos em 23, 24 e vamos ter agora em 25, com atrações nacionais, e virou uma atração para um calendário nacional hoje, esta festa do morango, que fica dentro do Parque Ambiental Municipal Aníbal Cury. E, portanto, vamos avançar muito mais nesta área, que é a área também de infraestrutura, Alexandre. Claudel, nós sabemos que quando uma pessoa se elege, né, um município, como você se elegeu, né, no seu primeiro mandato, você encontrou muitas dificuldades, né, por se tratar de Almirante Tamandaré, você encontrou mais dificuldades do que o normal, né? Qual que era a principal dificuldade do cidadão, da cidadã de Almirante Tamandaré? Veja, quando nós assumimos o município, nós tínhamos uma dívida deixada pelo nosso antecessor de mais de 60 milhões de reais, que para o Almirante Tamandaré é bastante, 60 milhões. É bastante dinheiro, né? Com um fundo, com estudo de previdência, com fornecedores, enfim, com uma série de situações que nós tivemos que ir pagando e renegociando isso. Isso foi uma dificuldade grande que nós enfrentamos, né? Por exemplo, a nossa Secretaria Municipal de Obras, nós temos muitas ruas, como eu falei aqui, e na época muito mais, que não tínhamos pavimentação e precisávamos fazer a manutenção com patrolas, enfim, com maquinário pesado. Nós não tínhamos equipamentos pesados, tinha uma patrola quebrada lá no pátio de obras. Então, nós compramos também escavadeira, caminhões, rolos compactadores, motoniveladoras, e hoje nós temos toda uma estrutura paga do município de equipamentos pesados para fazer essas manutenções. Então, uma das dificuldades que o pessoal mais tinha era essa questão de mobilidade urbana, ou seja, acesso aos seus bairros, às suas propriedades, porque nós tínhamos uma situação complicada das ruas. Melhoramos muito isso, ainda muito melhorar, como disse, tem um planejamento sobre isso, mas não era só isso. Por exemplo, armazéns da família. Hoje, o município que mais tem armazéns da família é o Almirante Tamandaré, fora Curitiba. Nós temos 3, onde as pessoas compram até 30% mais barato gêneros de primeira necessidade, como a alimentação, enfim, produtos de higiene e limpeza, em relação ao mercado comum. Quando eu assumi, eles tinham fechado esses armazéns, estavam devendo, inclusive, para fornecedores, para a Prefeitura de Curitiba, que tem um convênio. Nós reabrimos 2 que tinham na cidade que estava fechado, e abrimos mais um na região lá, divisa com o Rio Branco do Sul, em Tranqueira, atendendo a nossa gente, atendendo a nossa população. Além da saúde pública, além de outras dificuldades, merenda escolar, eu, quando ganhei a eleição, antes de assumir ainda, fui visitar escolas esse mês, eles estavam dando mimosa para as crianças, porque não tinha alimentação. As professoras, as diretoras, corriam atrás do carro do ovo para comprar ovo, para fazer farofa para as crianças, porque não tinha merenda. Então, era um caos absoluto, e hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Hoje, a primeira coisa, quando a gente vai nas escolas, é ver o freezer, ver a despensa, sempre lotado de carne, de frutas, de verduras. Nossas crianças têm 5 nutricionistas que fazem um cardápio totalmente equilibrado, né, para as nossas crianças, e isso faz toda a diferença. Todo o material escolar, uniforme, mochila, tênis, transporte escolar de qualidade, nós damos para os nossos 10.500 alunos da rede municipal de ensino. Fazemos uma grande diferença, porque entendemos que a educação é a base de tudo para termos uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Parabéns aí por todo esse trabalho, né? Isso mostra que, realmente, que ele é reconhecido por tudo que fez, né? E é um grande nome hoje dentro do município. Eu acho que, se pudesse a reeleição depois do segundo mandato, ele seria 5, 7, 8, 10 vezes, porque realmente ele fez a diferença. Claudel, a saúde de Araucária, de Almirante Tamandaré. A saúde de Almirante Tamandaré sempre teve problemas, né? E depois que você entrou, o negócio entrou no eixo. Qual que foi o segredo para fazer a saúde de Almirante Tamandaré funcionar?
Bom, primeiro, nós tínhamos unidades de saúde básica que eram lá dos anos 80, pequenas, que não atendiam mais a nossa população, que cresceu bastante. Então, todas as unidades de saúde da cidade, ou nós fizemos novas, ou a gente fez reforma e ampliação. Todas, sem exceção. Além disso, nós tínhamos lá um antigo hospital, que hoje funciona a UPA, uma unidade de pronto atendimento 24 horas, que não era do município, que nós desapropriamos, compramos, e hoje o município não paga mais o aluguel. Quando eu entrei lá, pagava-se R$ 43 mil de aluguel desse espaço, e hoje o município não paga mais nada, além do prédio ser de todos os tamandarés. Melhoramos muito o pronto atendimento 24 horas, colocamos raio-x que não tinha, estava numa caixa, o raio-x novo, e não baritavam a sala para fazer a instalação, coisa barata, em torno de R$ 5 mil. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o raio-x para atender as nossas necessidades, né? E melhoramos com mais médico de dia, mais médico à noite. Conseguimos mais médicos do programa Mais Médicos junto ao governo federal. Também passamos de 15 para quase 30 mais médicos atendendo as nossas unidades. Terceirizamos também alguns serviços, melhorando o atendimento. Nós não tínhamos SIAT, nós não tínhamos SAMU, trouxemos... Vocês não tinham? Não tínhamos. Nós trouxemos para o município de Almirante Tamandaré e hoje atende com aquela ambulância Alfa, que tem um médico 24 horas, não só Almirante, mas toda a região norte. 400 atendimentos são feitos todos os meses na nossa região. Imagine, não tinha isso, as pessoas que aconteciam, muitas delas acabavam falecendo por falta desse tipo de atendimento. Hoje, nós não temos mais esse problema. Construímos um L-ponto, né? Parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com o BPMOA, onde a SAMU, o SIAT, ou a Ambulância Branca resgatam um paciente, levam ao nosso PA 24 horas, estabilizamos o paciente, e esse é encaminhado a hospitais de referência, como o Rossio, o Caron, o Mackenzie, salvando vida todos os dias. Além disso, eu fui presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde, que transformei em multifinalitário, atendendo também a questão da assistência social, também a questão da agricultura, e nós conseguimos trazer para o Almirante Tamandaré, está em obra nesse momento, 2 ambulatórios médicos de especialidades. Um em Almirante Tamandaré, uma obra de 27 milhões, são 37 consultórios médicos, com fisioterapia, com dentista, laboratórios, onde todas as especialidades, como, por exemplo, torrino, cardio, oftalmo, serão realizadas em Almirante Tamandaré, sem custo nenhum. E na região sul serão atendidos lá em São José dos Pinhais, que eu também consegui enquanto presidente do Consórcio Metropolitano de Serviços e de Saúde, que é o Comesp. Então, melhoramos muito isso também, né? A questão de insumos, de medicamentos, de profissionais, de ambulâncias, melhorando a saúde da nossa população. Hoje viramos referência, muita gente de Curitiba, na divisa, vão ao Almirante Tamandaré para ser atendido. Ampliei também o horário até as 22 horas da unidade de saúde da Grande Cachoeira. O Daniel continua esse trabalho. Estamos fazendo mais 2 unidades novas no Roma e no São Francisco, que começou na minha obra, e o Daniel agora vai entregar o do São Francisco nos próximos dias e do Roma até o final do ano. E mais 2 unidades vão ser construídas, uma no Jardim Santa Maria, que é na região da Lamenha, e outra na região do Bonfim. Agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai querer me responder, mas qual é o segredo? Porque você conseguiu tanto, né? E por que outros prefeitos não conseguem? Veja, eu acho que são 2 coisas. Uma delas, a gente tem que ter determinação, a gente tem que se dedicar, tem que trabalhar, levantar cedo e dormir tarde, né? Não há muito segredo, né? Aquela história, se você não fizer trabalho, se você não suar, você não consegue os resultados, né? A transpiração, às vezes, é maior do que a inspiração. Tem que ser maior do que a inspiração. É importante ter inspiração, mas a transpiração, às vezes, faz a diferença, porque é o trabalho de todos os dias. Segundo, planejamento, né? Se você não tiver planejamento, não saber para onde você vai, obviamente você não consegue realizar os seus objetivos, as suas metas. E outra é conseguir recursos, parcerias, né, que são importantes, através, como eu já falei aqui, do governo do Estado, do governo federal, mas também até junto com a nossa própria população. Vou dar um exemplo, por exemplo, de asfalto comunitário. Asfalto comunitário, a prefeitura faz a base, subbase, caixas de captação de água, e a população ajuda com a capa asfáltica, com meio-fio. Agora, com este plano do Asfalto Novo Vida Nova, do governador Ratinho, aí da CECID, da Secretaria das Cidades, nós vamos fazer através do governo do Estado, e não vai precisar mais fazer esse asfalto comunitário. Mas a gente fez muito essa parceria também com a comunidade.
É trabalho, é dedicação, é planejamento. Talvez tenha faltado isso, ou pelo menos parte disso, em outras gestões. Mas eu não falo só das outras gestões, né? Eu falo do Paraná inteiro. Né? O que você conseguiu, eu acredito que a sua parceria com o governador, com o governo do estado do Paraná, a sua parceria com o governador Ratinho Júnior, isso fez uma diferença muito grande também para o município, né? O que ocorre é o seguinte, sabe, Alexandre? Eu acho que são duas coisas que são fundamentais. Primeiro, ter boa intenção. E segundo, ter uma equipe boa. Né? Se você não tiver uma equipe boa, não tiver boa intenção, as coisas já começam errado. Infelizmente, não quero generalizar, aliás, em qualquer área nós temos bons e maus profissionais, mas muitas vezes nós temos nas cidades ou políticos ou gestores mal intencionados ou sem equipe competente para fazer uma gestão. Hoje a gestão pública ela é muito complexa. Hoje você não consegue mais fazer uma gestão se você não tiver o mínimo de conhecimento em todas as áreas, se você não tiver boas pessoas nas secretarias para realizar as tarefas do dia a dia, na saúde, na educação, na infraestrutura, principalmente que consome 70%, 80% do nosso orçamento, para dar resultado. A população não quer saber, né? A população quer o asfalto na frente da casa dele, a população quer a merenda na escola, do posto de saúde com atendimento médico e remédio. Então, nós temos que dar esta resposta e esse resultado. E é isso que a gente procurou fazer nos 8 anos de mandato, é isso que o Daniel e a Odete estão fazendo agora na gestão deles, e por isso que Tamandaré, graças a Deus, está dando certo. Coronel, outra pergunta, né, que todos, né, gostam de fazer, se tem oportunidade de ficar frente a frente com alguém como você, que é um grande administrador público. Eu acho que, antes de qualquer coisa, também é o preparo do cidadão, né? Hoje a gente vê vários e vários candidatos, várias pessoas que se lançam para buscar aí vencer as eleições e assumir um cargo, né, político. Mas, infelizmente, pessoas despreparadas, muitas delas, né? E muitos muito preparados. E você mostra aí que realmente você fez o teu papel durante esses 8 anos e que ainda tem muito projeto para Almirante Tamandaré, hoje pela região, né? Nós sabemos aí que você é pré-candidato para o ano que vem, mas nós queremos saber o seguinte, o que ainda falta para Almirante Tamandaré? Porque sempre falta alguma coisa, né? No transporte, na segurança, no desenvolvimento, na saúde, na educação, né? Porque o principal assunto hoje é educação, né? Veja, as cidades, de modo geral, elas são dinâmicas, né? Elas sempre estão em movimento, né? Sempre estão ampliando, né? E ampliando o número de pessoas morando, enfim, via de regra. E aí você precisa de mais infraestrutura, você precisa de mais educação, mais saúde. Isso tudo precisa ter planejamento, né? Se você não tiver projetos, não tiver planejamento, as coisas ficam estagnadas. Então, o Almirante Tamandaré, especialmente, né, nós estamos com um planejamento muito bom, né? Ampliando a questão de vagas em creches, eu aumentei 300% o número de vagas em CMEIs, né? Isso é muito importante, porque as mães, né, conseguem ir trabalhar, ajudar também o esposo, às vezes, com a questão da renda. E precisa aumentar mais. Ainda nós temos um déficit ainda de vagas em creche que está sendo trabalhado para diminuir isso. Falei agora da questão da infraestrutura, que principalmente na área urbana estamos trabalhando para zerar, mas também ampliando na área rural. Nós fizemos lá um grande programa, que é um programa de aperfeiçoamento de mão de obra, onde nós trouxemos mais de 150 cursos de todo tipo, de manicure, pedicure, de oficina de moto, de informática. Mais de 6 mil trabalhadores foram treinados foi uma mão de obra especializada, onde a gente conseguiu transformar muito em empreendedores esses alunos, né, ou conseguir emprego de maneira mais fácil. Isso é importante, porque quando eu peguei em 2017, nós tínhamos cerca de 2.300, 2.700 CNPJs. Quando eu entreguei depois do ano, passou para 12.700. Aumentamos 10 mil CNPJs. Aumentamos com isso a receita da cidade de 148 milhões para 700 milhões. Porque não adianta, se você não tiver recurso, você não consegue fazer. E é uma divisão muito injusta da questão dos recursos a nível de Brasil, né? A gente fala-se tanto impacto federativo, que é uma divisão justa dos impostos, mas os 70% acaba ficando no governo federal, 20% nos estados e apenas 10%
nos municípios, fazendo aqui uma conta bem grosseira, né? Conta de padeiro, como dizem, né? Mas as pessoas moram nas cidades, as pessoas precisam dos serviços nas cidades. Então, esta divisão está muito errada, né? Eu vou dar o exemplo aqui de Araucária, que tem a Petrobras, que tem várias empresas, que tem uma arrecadação per capita muito maior do que cidades como a nossa, como Fazenda Rio Grande, Qual que é a como principal, Itaperuçu, etc. a principal arrecadação de Almirante Tamandaré vem da onde? Hoje o Almirante Tamandaré está bastante diversificado, mas nós temos lá hoje as jazidas de dolomito, de calcário. 60% do calcário do Paraná sai de Almirante Tamandaré. 60%? Que a pedra cal, né, pedra calcária, ela serve para muitas coisas. Todo mundo pensava que era Rio Branco, né? Rio Branco daí é outra pedra, que daí é calcítica. É outra pedra. Que é a preta, que daí é para cimento. Certo. Então, a pedra calcítica, que é aquela pedra preta, é para cimento. E a dolomítica, que é a pedra branca, é para cal e calcário, que Tamandaré é muito mais rica. E nós fornecemos para 60% hoje do consumo do Paraná, que é para corretivo de solo, né, para acidez do solo, mas não é só para isso. É para tinta, é para remédio, enfim, para várias outras colocações, né, que nós temos hoje a possibilidade de usar o cal e o calcário. Então, nós temos muita geração de emprego e renda nesta área. Muita gente não sabe, que pensa que é só para construção civil, né? Não, funciona hoje até para remédio. Né? Até para remédio. Para uma série de utilidades, para usina, né? Para siderúrgica. Usa-se muito hoje a cal para esse tipo de finalidade. Mas nós temos hoje lá a maior empresa de tapetes da América Latina, que é a Capaz, nós temos a Ambev, nós temos muitos prestadores de serviços, nós temos muito comércio. Portanto, a diversificação hoje ocorreu em toda a cidade, né, de uma maneira bastante interessante. Fábrica de telhas, de concreto, de massa, enfim, de argamassas. Nós temos hoje muitas atividades que acontecem na cidade e, portanto, diversificou muito a economia local hoje, melhorando muito também. Hoje tem muita gente que de Curitiba vai trabalhar em Almirante Tamandaré. E antigamente era só cidade dormitório, né? As pessoas vinham lá para dormir e trabalhavam em Curitiba. Lógico, ainda tem muito isso, porque hoje as cidades metropolitanas, principalmente aquelas que fazem divisa com Curitiba, né? Elas são praticamente uma cidade só. Você não sabe, é uma rua que divide Curitiba, a capital, com a cidade de Pinhais, com a cidade de Colombo, com a cidade de Almirante Tamandaré e outras cidades. Portanto, há hoje vamos dizer assim, essa economia meio que generalizada, né, de Curitiba e da região metropolitana. Colonel, lógico, é sempre fácil, né, quando você pega uma cidade, né, que nem o caso do atual prefeito, né, o Daniel, é sempre fácil você dar continuidade no bom trabalho, né? No teu caso, você pegou do zero. Você não deu continuidade, praticamente você pegou do zero. E hoje nós temos aí uma cidade, Almirante Tamandaré, se tornando uma cidade modelo na região metropolitana de Curitiba e despontando aí que nem outras grandes cidades da região metropolitana, como é o caso de Colombo, é o caso de Fazenda Rio Grande. Hoje eu acredito aí que Almirante Tamandaré está mais envolvido que a Fazenda Rio Grande, né? Pelo fato de que essas outras cidades têm uma arrecadação bem maior, né? E você conseguiu fazer isso. Você mostra a sua capacidade que, com pouco recurso, com pouca arrecadação, você fez realmente a qualidade do cidadão, a qualidade do morador de Almirante Tamandaré, pelo trabalho, pela saúde, pela educação, você fez realmente a diferença, né? Mas hoje você tem uma grande parceria com o governo do Estado. Eu te acompanho hoje, você como secretário, né? Você tem feito um bom trabalho. Eu vejo que você está sempre com o governador, com os secretários de Estado. Você sempre está buscando algo para melhorar ainda a qualidade de vida do cidadão, do morador de Almirante Tamandaré. E hoje, o que principalmente você busca hoje ainda para o Almirante Tamandaré? Porque quem vê parece assim, não, o Almirante Tamandaré não tem mais nada para melhorar, né? E qual que é o principal hoje setor que precisa ser mais visto, mais olhado por você, pelo governador do Estado, que você acha que aquilo ali precisa melhorar? Bom, primeiro é importante colocar que quando você tem uma interrupção de gestão, né, por mais que você tenha boa intenção, sempre demora-se até
próxima gestão continuar ou recomeçar ou começar um trabalho. Eu passei por 3 presidentes da República e por 3 governadores. Eu comecei com o governador Beto Richa, depois a Cida Borghetti e o Ratinho Júnior até 2024, que continua, né? E 3 presidentes. Eu comecei com o Temer, depois a gente passou para o Bolsonaro e com o Lula agora. Então, cada vez que há uma mudança no governo federal ou no governo estadual, você tem que ir lá com uma nova equipe, fazer toda uma conversa de volta em relação a projetos que nós temos encaminhados, junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. O que não aconteceu em Almirante Tamandaré. Por quê? Porque quando a gente colocamos o nosso sucessor, que foi o Daniel Quadete, que era o nosso vice, as coisas no outro dia já estavam andando, continuando o trabalho. Então, isso é muito importante quando você tem um avanço. Por outro lado, eu sempre digo que 4 anos é muito tempo quando você tem uma gestão ruim e 8 anos é muito pouco quando você tem uma gestão boa, porque você precisa sempre estar avançando, melhorando. E como é diferente da iniciativa privada, a gestão pública, porque tem licitação, você tem que fazer todo o projeto, construção, você tem que conseguir o recurso, faz o projeto, faz a licitação, até conseguir a obra propriamente dita, né? Então, isso acaba, às vezes, demorando. E nós não tivemos essa situação nessa transição de 24 para 25, muito pelo contrário, isso aconteceu de forma muito harmoniosa e as coisas estão acontecendo, né? A parceria com o governo do Estado e o governo federal é fundamental, porque os recursos nossos não são suficientes para as nossas demandas. Então, por exemplo, nós tínhamos uma reivindicação antiga, que era a duplicação da rodovia dos minérios, que a gente conseguiu junto ao governo do Estado, já foi feito 4,8 quilômetros, que foi inaugurado no final de 24. Agora está sendo feito mais 1,6 quilômetros, que é o entroncamento da cidade, e depois teremos agora já a licitação já no mês que vem, no próximo mês, que vai até a região de Areias, quase divisa com o Rio Branco do Sul. Quanto tempo durou esses 4,5 km? Esse 4,8 quilômetros, a obra começou... 4,8, né? Não é 4, é quase 5. Quase 5, né? Na verdade, essa obra demorou praticamente 4 anos, mais ou menos, para ficar pronto esse tempo. Mas é uma obra, capacidade... as pessoas, às vezes, questionam há muito tempo e tal, mas é uma obra complexa, porque ela tem viadutos, trincheiras, ela tem também a questão, obviamente, da duplicação, mas aí ciclovias. Então, também tem passarelas. Perto da linha verde não foi nada. Perto da linha verde não foi nada. Então, eu acho que as pessoas também têm que entender. Ali tem o Rio Barigui, que ele faz curvas na rodovia, e cada vez que o rio passa a rodovia, você tem que fazer E está muito bom lá, tem que fazer um viaduto, tem que fazer uma trincheira, tem que fazer, enfim, cada situação. Mas é importante que a obra está saindo. Então, isso... E quanto que vai dar de extensão total essa obra? Total, ela vai dar em torno de 17 quilômetros. Até de Almirante Tamandaré, que da divisa com o Rio Barigui, né, em Curitiba, até Rio Branco do Sul. Né? 17, 20 quilômetros, mais ou menos isso. Então, nós temos aí hoje o segundo trecho que está acontecendo, depois nós temos o terceiro trecho que já está em licitação, que vai custar 800 milhões de reais essa obra. Mas isso vai ser um indutor econômico importante para a nossa região toda, né? Porque vem Poucã lá de Cerro Azul, vem o cimento de Rio Branco, vem o calcário de Tamandaré, vem toda a parte de hortifruti de Almirante e de outras cidades, levando todas essas riquezas para Almirante. Está, nos próximos dias, começando a duplicação do contorno norte, que é muito importante. Hoje o contorno norte ele está estrangulado. Então, a duplicação, que é até a rodovia da Uva, e depois nós estamos cobrando, junto com o Daniel, junto com o Helder, que é prefeito de Colombo, do DENIT, para fazer o término do contorno norte, que vai até Campina Grande do Sul, também o término da rodovia da Uva, que vai até Santa Canja, e a revitalização aqui do Parque São Lourenço, de Curitiba, até a divisa com o Almirante Tamandaré. Então, toda essa logística pronta vai dar um outro up, vai dar uma outra realidade para as cidades da região norte de Curitiba. Coronel, nós sabemos da grande dificuldade, né? Agora a gente tem que falar muito, se fala muito sobre isso. Eu tenho, com os meus convidados aqui, eu tenho falado muito sobre segurança, né? A gente está num momento que eu não sei o que aconteceu, mas nunca se teve tanto assalto, tanta criminalidade, tanta marginalidade. Almirante Tamandaré, que já foi reconhecida como uma cidade muito perigosa, tem aí hoje uma cidade com qualidade de vida, com qualidade em segurança, mas a gente sabe que ainda existe uma falha,
né? Como existe em Curitiba, como existe em outras cidades do Paraná. O governo do Estado ele tem feito muito, né? A gestão Ratinho Júnior tem feito muito por todas as cidades, né? E nós sabemos que as cidades da região metropolitana de Curitiba não têm um contingente de policiais como deveria ter. Existe uma solução, porque as cidades têm a guarda municipal, né, para tentar tapar esse buraco, né? Em Curitiba, a gente sempre discute como a gente usa Curitiba de referência por não ter um contingente grande, porque o estado do Paraná não tem contingente, porque Curitiba não faz concurso para guardas municipais. Como que é a segurança, como que é essa parte burocrática da segurança em Almirante Tamandaré? Bom, é importante colocar que a segurança pública é função do Estado e Sim. da União, né? Através da Polícia Civil e da Polícia Militar. No Estado é É polícia... que muita gente não sabe disso, né? Por isso que é importante colocar. Então, Polícia Civil e Polícia Militar é responsabilidade do governo do Estado. E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é responsabilidade da União. Mas os municípios têm que dar sua contribuição. Então, Sim. Por exemplo, nós fizemos isso em Almirante. Almirante não tinha guarda municipal. Nós implantamos na minha gestão em 2000. Começou do zero. Começou do zero. Hoje nós temos lá cerca de 28 agentes, 28 policiais, com carros novos, com motos novas, com espaço adequado para atender esta área, que ajuda a Polícia Civil e a Polícia Militar. 28 é um número braço. suficiente? Não é o suficiente, nós precisamos ampliar. É que nós começamos agora em 24, a guarda foi implantada vocês começaram agora? No último ano da minha gestão, e que não tinha, né? E agora o Daniel, na sequência, vai ampliar esse efetivo, certamente, para a gente começar. Agora, se você pegar, por exemplo, Colombo, que é uma cidade que é o dobro da Almirante Tamandaré, tem também 30 e poucos agentes. Então, nós estamos bem em relação a algumas cidades, mas precisamos melhorar. Agora, não é só isso, também é questão do contraturno escolar, ou seja, você ter atividades nas escolas de esporte, de cultura, de lazer, tirando, às vezes, aquela situação que pode levar um adolescente à criminalidade. Isso nós também fizemos no município. Nós fizemos também outras atividades, começamos e estamos ampliando a questão de LED, de iluminação na cidade, a pavimentação quando você faz num bairro que tem o acesso da polícia mais rápido também, aquele bandido já não fica mais, e nós fizemos muito isso na cidade, ou seja, melhora de infraestrutura, melhora na educação, melhora na segurança propriamente dita. A própria Polícia Civil, nós conseguimos uma delegacia nova, que é a Delegacia Cidadã, uma obra de 1.500 metros, mais de 5 milhões. Tinha um delegado, uma das piores delegacias do Brasil. Hoje é uma das melhores delegacias. Temos lá, inclusive, uma delegada que atende mulheres vítimas de violência. Tem 3 delegados. E a Polícia Militar também foi encaminhado mais veículos e tudo mais. E agora estamos trabalhando, Daniel, nosso prefeito, juntamente com a nossa equipe, estamos trabalhando para levar lá hoje nós temos o nosso, não é destacamento da Polícia Militar, é um quartel, não é quartel também, vou lembrar agora aqui. Nós vamos ter um QG da Polícia Militar, já vou lembrar o nome, da Polícia Militar em Almirante Tamandaré para atender os municípios da região norte. Não um batalhão. Batalhão, desculpa. Um batalhão. Você me lembrou bem, Alexandre. Eu estava esquecendo o nome aqui, desculpa. Um batalhão da Polícia Militar, que hoje o nosso batalhão, somos subordinados a Colombo, no 22º. Nós vamos ter um batalhão, estamos já ajustando, o governo já anunciou isso, em Almirante Tamandaré, para atender os municípios. Quando você tem um batalhão da Polícia Militar na cidade, você tem mais efetivos, você tem mais veículos, você tem mais segurança também. Questão de câmeras. Né? Muitos municípios estão investindo em câmeras. Eu estava vendo até ontem ou anteontem o seu Carlos Roberto Massa, pai do nosso governador, ele estava visitando a central de câmeras lá em São Paulo com o prefeito. Lá eles têm 27 mil câmeras. Eu fiquei imaginando a quantidade. Lógico que São Paulo tem que ter muito mais do que isso, né? Sim. E me chamou a atenção porque as câmeras hoje elas fazem. Talvez elas não façam o crime não acontecer, mas elas fazem o crime diminuir. Almirante Tamandaré tem investido em câmeras? Tem. Nós implantamos lá a muralha digital. Nós temos hoje uma muralha bem organizada. Muralha digital. Como você bem colocou aqui. Precisa ampliar, sim. Mas nós também implantamos isso na cidade. Então, na questão da segurança pública, até eu quero fazer aqui um resumo. Né? Nós conseguimos uma delegacia cidadã, uma obra importante, com mais delegados e com mais efetivos, mais veículos. Nós conseguimos a guarda municipal, nós conseguimos a muralha digital,
Nós já estamos encaminhando o batalhão da Polícia Militar e melhoramos na questão da educação, do esporte e da infraestrutura. Tudo isso faz com que a gente consiga ter um resultado melhor. Só para você ter uma ideia, na minha gestão nós melhoramos 34 posições no ranking da segurança pública nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Hoje, Almirante Tamandaré é considerado, né, para muitos, né, uma cidade que você falava em Almirante Tamandaré, ninguém queria morar em Almirante Tamandaré, né? Ninguém queria morar. Você conversava com um, conversava, eu moro em Almirante Tamandaré, mas estou saindo de lá, uma cidade assim, uma cidade assado, falta, como muitos lugares, principalmente Curitiba, né, que a gente bate nessa tecla, a vaga em creche, né? A vaga em creche sempre é um problema, né? Não tem a vaga, tem que ficar em fila de espera, daí as pessoas pegam e falam assim, porque não dá para morar em Almirante Tamandaré, porque antigamente não tinha vaga em creche, não tinha segurança, não tinha transporte, o asfalto era precário, a iluminação praticamente não existia, mas daí apareceu o Colodel. Gerson Colodel apareceu e fez toda essa mudança, toda essa transformação para o município. E a gente sabe que a educação é o princípio de tudo. A educação é o princípio de tudo. Se tiver educação, você não precisa de tanta segurança, porque, lógico, que a educação ela vem de casa, ela não vem do berço, ela não vem da maternidade, ela vem de antes, ela vem do pré-natal. E a parte da maternidade, né? Quando a gente fala num bolo, né, inteiro, né? Pinhais teve um problema que ficou antes do Luizão assumir a prefeitura, com a maternidade fechada, e as pessoas não nasciam em Pinhais, né? Em Almirante Tamandaré, como foi essa questão de maternidade? Porque teve uma época que ficou sem maternidade em Almirante, né? Na verdade, a questão do nascimento dos nossos tamandareenses, nós temos hoje todo um trabalho que a gente faz de pré-natal nas unidades de saúde, né? Aquelas gestantes que eventualmente têm algum risco, a gente faz um encaminhamento para o Rocio, que a gente tem, que é um dos hospitais conveniados, e os demais, né, mães vão para o Mater Dei, que nós temos também uma parceria. Nós não temos uma maternidade ainda em Almirante Tamandaré, mas nós temos hoje um trabalho muito bem realizado através das nossas unidades, que fazem todo o acompanhamento das nossas gestantes, e nós encaminhamos esses 2 hospitais de referência, as quais nós não temos nenhum problema. Nos 8 anos que eu tive de prefeito, nós não tivemos nenhum problema em relação ao nascimento da criança. Porque também não adianta, às vezes, você ter uma maternidade sem estrutura, sem neonatal, tem neonatal, essas coisas. Portanto, nós fazemos bem o atendimento caseiro e fazemos o encaminhamento para o nascimento nesses hospitais de referência. Colodel, você resolveu, né, para mim e para muitas pessoas, você resolveu praticamente 90% dos problemas da cidade. Isso é um recorde, né? Nós vemos aí grandes políticos, grandes gestores, prefeitos, governadores, que chegam aí no máximo aí de 80%, 85%. Para mim, você chegou a 90%. Né? Não é porque você está aqui, a gente está fazendo uma entrevista que ela não é para eu pegar e jogar confete em cima de você, mas foi o trabalho que você fez por Almirante Tamandaré. Mas você acha que se hoje Almirante Tamandaré tivesse uma maternidade, né, ela está... Porque eu não sei como que é feito o controle em Almirante Tamandaré do cidadão tamarindense. Tamandarense. Ele, quando a criança, antigamente ela podia ser registrada até... Hoje pode. Pode? Pode. Ela pode nascer em qualquer lugar e registra onde mora. Então, mudou a lei. Mudou a lei. Porque isso aí hoje, todos que moram em Almirante Tamandaré são nascidos em Almirante Tamandaré. São registrados em Almirante Tamandaré. Exatamente. Hoje a legislação permite. Isso é bacana. Vamos falar sobre a sua pretensão, né? Você provavelmente é pré-candidato, né? É pré-candidato a deputado estadual, né? Pelo trabalho que você fez para o Almirante Tamandaré, não precisa nem a gente falar. Lógico que a gente tem que fazer campanha, né? Pré-campanha, a gente tem que divulgar, né? Mas fica mais fácil quando a gente faz um bom trabalho.
né? O que o povo já viu que se faz. Qual é a sua pretensão política a partir de agora? Veja, a nossa região, né, vou colocar só Almirante Tamandaré, Rio Branco, Itaperuçu, Céu Azul, Doutor Ulisses e Campo Maro. Esses 6 municípios que ficam mais alinhados à esquerda de Colombo. Não vou nem falar de Colombo. Nós temos hoje 160 mil eleitores, só nesta região. Se nós considerarmos Colombo, Campina Grande, Bocaiúva, Tuna, nós temos cerca de 380, quase 400 mil eleitores, né? Você veja, nós não temos nenhum representante na Câmara Federal, deputado federal, nenhum representante na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Isso é uma vergonha, na verdade. Não tem deputado na região? Não há deputados. Teve no passado a Beth Pavim e o Edson Estrapasson em Colombo, que faz 12 anos que também não tem. Se você pegar a região sul de Curitiba, nós temos em São José dos Pinhais, nós temos em Fazenda Rio Grande, nós temos em Pinhais, mas a nossa região não tem. Então, independente até do meu nome, a nossa região já deveria ter tido representantes, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Eu, como fiz, graças a Deus, uma boa gestão, saí com 86% da aprovação, entre ótimo, e bom e regular, ou seja, uma aprovação importante na região. Eu estou, né, colocando o meu nome à disposição para representar especialmente a nossa região, mas o Paraná como um todo, mas especialmente a nossa região, para podermos melhorar a vida das pessoas, trazendo mais recursos, trazendo mais representatividade política junto ao governo do Estado, e precisamos, na sequência, inclusive, termos representantes na Câmara Federal. Por quê? Porque um deputado federal tem emendas, o deputado estadual tem emendas, ele pode conseguir recursos extra-orçamentários, ele pode representar por uma situação que está acontecendo na região e buscando soluções junto ao IAT, junto ao IBAMA, junto ao DR, junto ao DENIT, e essas coisas são importantes. Então, portanto, nós precisamos ter representantes. Muita gente acaba votando, infelizmente, em pessoas que nem conhecem, ou as pessoas não conhecem as cidades também, sabe? E isso é muito ruim, né? Porque quando você não tem alguém... Isso é como o vereador, né? Você não tem um bairro grande que não tem um representante, você fica à mercê de outros vereadores ou do próprio prefeito mandar recursos para aquele bairro. Isso vale para o deputado, isso vale para o deputado estadual, para o deputado federal. E, portanto, hoje, né, a gente coloca o nosso nome como pré-candidato justamente para ter para que a região tenha essa representação junto ao governo do Estado, né, e que a gente possa levar mais desenvolvimento para a nossa região. Coronel, vamos explicar um pouco, né? A gente fala em deputado estadual, né? Você, como pré-candidato, você falou da sua intenção, né, para a região, coloca aí o seu nome à disposição para representá-los, né? Quando eu falo representá-los, é representar o cidadão, né? Às vezes, muita gente não sabe para que serve, né, para a região um deputado estadual, né? É muito importante que você nos fale aos nossos ouvintes para que serve, qual que é a importância de um deputado estadual para uma região, né? Isso eu acho que é muito importante explicar. Veja, o poder legislativo, de modo geral, ele tem basicamente e principalmente 2, 3 funções. Primeiro, obviamente, fiscalizar o poder executivo se está sendo bem executado o orçamento, se está sendo cumprido as leis, enfim, isso é uma das tarefas de qualquer poder legislativo. A segunda, e mais importante, é propor leis, eventualmente, né, indicações que possam ajudar a comunidade. E a terceira é ouvir a comunidade para levar as demandas, por exemplo, às secretarias de Estado. É um absurdo a região de Doutor Ulisses, município que fica lá do lado de Cerro Azul, ainda não ter pavimentação de acesso à cidade. Por quê? Porque nós não temos um representante que fique todo dia junto com o governo, com o DR, buscando uma solução que é a pavimentação de acesso àquele município, por exemplo, né? Nós temos outras situações, como eu acabei de falar aqui, questão ambiental, a questão de rodovias e tudo mais, agora que está sendo feita a duplicação, mas isso demorou tempo. Se nós tivéssemos talvez um representante, essa rodovia já estivesse pronta. Então, isso é importante, de levar emendas, de levar recursos, de levar as demandas junto ao governo do Estado, porque as pessoas às vezes confundem com o município algumas questões. Tem muita coisa que não é de responsabilidade direta do município. Vamos pegar saneamento básico.
Saneamento básico hoje é a Sanepar, que é a responsável, que é do Estado. Tanto que a Almirante Tamandaré, de tanto eu bater na porta e de nós estarmos pressionando e pedindo e reivindicando, mesmo como prefeito e não como deputado, que essa seria também uma função do deputado, a gente conseguiu aumentar de 42% para 67% a rede coletora de esgoto da cidade. Cada R$1 investido em saneamento básico economiza 3 em saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, esta é uma função do deputado estar junto à Sanepar, levando saneamento para a região, levando água tratada para a região. Isso é saúde pública. A outra questão, como a gente acabou de falar aqui, são os acessos, as duplicações, né, que agora está saindo do contorno norte, mas nós temos aí a questão da rodovia da Uva ainda, que é da região, nós temos o término do contorno norte, é Campina Grande, o término da rodovia, o acesso ao Doutor Ulisses. Isso é um trabalho que o deputado tem que estar encabeçando, nós não temos. Então, todas essas coisas, né, às vezes a pessoa está faltando asfalto na minha rua, mas para quem que você votou para deputado? Votou para um cidadão lá de Cascavel. Nada contra o cara que mora em Cascavel, mas ele vai levar recurso para Cascavel, ele não vai trazer para Tamandaré. Não é verdade? Então a população tem que entender que nós precisamos de gente da gente. Então fazem 12 anos. Tamandaré nunca teve. Tamandaré nunca teve representante na história, em 135 anos. Aliás, não só e como chegava a verba? O Branco e Itaperuçu, porque a gente ia bater na porta de alguns deputados que tiveram voto na região. Mas eu sempre digo, né, eu faço um comparativo, aquele bolo de cookie da avó, com farofa em cima, né? Você nunca consegue comer toda a farofa. Cai a farofa um pouquinho na mesa, cai no chão. A gente sempre ficou com a farofa. O pedaço do cookie sempre foi para as outras cidades. Está na hora da gente ter o cookie, na hora da gente ter o bolo, né? Ou nós vamos ficar. É melhor ter a confeitaria inteira, né? Ou senão nós vamos ficar sempre com o resto. Então nós optamos, ou nós ficamos com o resto, como sempre foi, ou nós ficamos com o cookie inteiro, né? Nós ficamos com o bolo inteiro. Se tiver panificadora, melhor ainda. Colodel, nessa reta final nós temos mais 10 minutos. É importante nós falarmos também do seu trabalho que você tem desenvolvido dentro do Tamandaré como secretário. Até agora a gente falou do teu trabalho como prefeito, da tua pretensão política, do que você pode fazer pela região ali, que são 6 municípios, mas pode englobar ainda... Toda a metropolitana, na verdade. Toda a metropolitana, né? São 28 cidades. São 28. Então, assim, e como secretário, são 150 dias, ou já chegou a 160? Nós estamos em mês de junho, meses. Se você pegar, dá 130 dias. 130 dias. Um balanço desses dias, você como secretário de Almirante Tamandaré. Veja, a Secretaria de Governo e Gestão, que eu estou lá fazendo uma transição maior, que foi esse o pedido até do Daniel, que nós conversamos, né? Está sendo muito positivo. Por quê? Porque, primeiro, a gente, como eu falei, dando continuidade ao trabalho que a gente já vinha realizando, junto com o Daniel, que era vice, inclusive, né? Segundo, a gente conseguiu fazer muitos encaminhamentos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e nós lançamos, na prestação de contas dos 100 dias, nós lançamos muitos recursos, muitas obras que acontecerão na cidade nos próximos anos, né? Então, isso é muito importante para a cidade, nós tivemos uma contribuição direta em relação a isso, sempre agora também obedecendo, né, e conversando e falando das diretrizes que o prefeito Daniel, que a vice-Dete, querem para a cidade, que é basicamente mais ou menos a mesma que a gente já vinha traçando desde 2017 até 2024. Fora disso, também a Secretaria de Governo e de Gestão faz um trabalho importante de um link com a Câmara Municipal, com o Legislativo Municipal, como a Casa Civil, né, por exemplo, do Estado do Paraná, ou a Casa Civil do Governo Federal, que faz um relacionamento com as demais secretarias municipais, dando o encaminhamento, dando as diretrizes do trabalho, que é, obviamente, determinado pelo Poder Executivo, e conseguindo ampliar isso, né, através dos recursos advindos do Governo do Estado, do Governo Federal, e fazer um relacionamento com o Legislativo Municipal, que é quem aprova, né, os projetos, quem aprova as leis. E, portanto, estamos fazendo esse trabalho no momento na Secretaria de Governo e Gestão, um trabalho que está indo muito bem, graças a Deus. São quantos vereadores hoje? 15. São 15 vereadores. Existe oposição hoje na Câmara Municipal com o governo municipal? Nós tivemos 2 vereadores que se elegeram pela oposição. Porém, eles entendem e entenderam, né, numa conversa que a gente tem tido com o prefeito, comigo, enfim, que nós precisamos estar remando para o mesmo lado, nós precisamos estar puxando a corda para o mesmo lado para que a cidade continue progredindo, né, continue avançando. E, portanto, hoje nós temos 15 vereadores na base do governo.
Colodel, para encerrar, faltam pouco menos de 4 minutos. Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você falasse não só com o seu eleitor, não só com o cidadão de Almirante Tamandaré, não só com o cidadão da região metropolitana, mas que você mandasse um recado para todos aqueles que estão nos ouvindo e que você desse uma dica para que as pessoas, no dia da votação, o que elas devem fazer para escolher um candidato. Veja, o que ocorre, né? Cada eleitor, ele vota pelo seu motivo, né? Ele tem o seu motivo pessoal de voto. Mas esse motivo deve ter uma lista de pré-requisitos, né? A pessoa tem que ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa cristã, uma pessoa de bem, uma pessoa que queira o bem para a cidade, uma pessoa que queira o bem para a região, para que a gente possa, obviamente, ter uma cidade melhor para todos. Que pense na educação, que pense na saúde, que pense na infraestrutura, mas principalmente que seja uma pessoa também preparada e de boa intenção, né? Isso é fundamental quando a gente vai escolher, eu como cidadão, você, Alexandre, como cidadão, você que está nos ouvindo, escolher da melhor maneira possível. Nós temos que escolher pessoas que pensem, né, para o bem comum. Acho que isso é fundamental. Eu, desde o primeiro dia que assumi a prefeitura em 2017 até o último dia, sempre procurei fazer o melhor, sempre procurei fazer o bem comum. Às vezes você acaba tendo que tomar alguma decisão que às vezes não agrada a A, ou B ou C, mas tem que fazer para a maioria, que melhore a vida, que melhore a cidade para todos. E especialmente na eleição do próximo ano, em 2026, que vai ser eleições gerais, que temos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, é muito importante nós vermos, né, o antecedente, o pretérito do candidato para a gente poder votar, né? Como eu disse, tem que ser uma pessoa preparada, que seja uma pessoa do bem, uma pessoa que queira o bem para a cidade, para a região, para o estado, para o país, enfim, para que nós possamos ter uma vida melhor para todos. E principalmente ser cristão e que tenha aí valores importantes de família. Quem quiser te acompanhar pelas redes sociais, quiser acompanhar o teu trabalho, a tua caminhada, a tua luta, a tua briga pelo cidadão de Almirante Tamandaré e também pelo povo da região ali de Almirante Tamandaré, Rio Branco, qual que é o seu @? Instagram, Gerson Colodel, no Instagram, nós estamos com o Samuel aqui, Gerson Colodel, todos Gerson Colodel. Instagram, @Gerson Colodel. Gerson, muito obrigado por mais essa entrevista. Sempre é um prazer, uma honra lhe receber aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial, porque você é uma referência, né? Não só de cidadão, não só como político, e também uma referência como pessoa. Muito obrigado aí mais uma vez pela entrevista, e quando quiser, os microfones da Rádio Paraná Oficial estarão abertos à sua disposição. Eu quero agradecer você, Alexandre, a todos os ouvintes, né, que acompanharam esse momento de uma conversa importante sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Obrigado pela acolhida, pelo convite. Agradecer também ao nosso amigo Adalmo, que está aqui nos acompanhando hoje aqui nos estúdios. Adalmo também. Alves. Adalmo Alves, nosso parceiro, nosso amigo, né, e dizer que eu estou sempre à disposição para estarmos conversando sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa região. E também queria fazer a última fala, porque se deu certo em Almirante Tamandaré, pode dar certo no Paraná. Vai dar certo no Paraná. Esse é o nosso ex-prefeito e secretário de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel. Então, com certeza, colou, o famoso colou, Adalmo Alves. O famoso colou. Então, eu